Olá, olá, minha galerinha do bem, minha galerinha do sexto ano. Estamos de volta para mais uma aula de geografia. Hoje falando sobre produção industrial 2. Vocês devem lembrar que na aula passada a gente já falou sobre indústria 1. Então, estaremos dando sequência a esse estudo tão relevante sobre a indústria, tá certo? Então, vem comigo para mais uma aula de geografia. Então, grande parte dos estudiosos, principalmente os geógrafos e historiadores também, eles acreditam que nós já passamos por 4 revoluções industriais. Estamos hoje na quarta delas. Alguns dizem que não, que estamos aí na terceira revolução industrial. Então, para alguns, já passamos pela primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial, e hoje é o que nós temos de mais moderno, com a internet, com essas tecnologias, né, de grande automação, do robô, dessas produções extremamente tecnológicas. A gente diz que está vivendo a quarta geração ou a quarta revolução industrial. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso ao longo da nossa aula. Então, a primeira revolução industrial, vocês devem lembrar da aula passada, que nós afirmamos que a revolução industrial, a primeira delas, aconteceu no século XVIII e início do século XIX. O local foi na Inglaterra, teria surgido aí por volta do ano de 1750. O principal, digamos assim, o principal invento da época foi a máquina a vapor, que foi atribuída a James Watt. A principal fonte de matéria-prima, ou melhor, a principal fonte de energia era o carvão mineral. A principal matéria-prima utilizada pelas máquinas, pelas indústrias, era o algodão, produzido nas colônias. Os tipos de indústria da época era principalmente a indústria têxtil, a indústria de tecidos, a indústria alimentícia também. A localização das fábricas ficavam próximas das áreas carboníferas, ou seja, era interessante que as indústrias elas se localizassem próximo a onde existia a fonte de energia, que no caso seria o carvão, né? E a divisão do trabalho, homens, mulheres e crianças trabalhavam jornadas absurdas de trabalho, que variavam entre 10 até 16 horas por dia. Então a gente viu um pouco sobre isso na aula passada, né? Onde quando o artesão ele deixou de ter, de ser a pessoa mais importante no processo produtivo, e agora muda tudo. Agora existe uma fábrica, uma espécie de galpão, onde concentra várias máquinas e várias pessoas trabalhando para executar, para fabricar um determinado tipo de produto, né? Então, a indústria ela veio modificar radicalmente o nosso modo de vida aqui na Terra. Uma coisa que ninguém pode deixar de falar é que, com o surgimento da indústria, a natureza ela também nunca mais gozou sossego. De lá para cá, a natureza tem pago um preço muito alto por esse desenvolvimento desenfreado do homem, tá certo? Então, esta aqui foi a primeira revolução industrial acontecida na Inglaterra, tá certo? A segunda revolução industrial, ela teve como locais a Europa Ocidental, não somente a Inglaterra, mas a Alemanha, uma França, foram países que começaram também a surgir a indústria nos seus termos, observando que essa segunda revolução industrial ela acontece no século XIX e vai aí pelo menos até próximo aí dos anos 50 já do século XX, né? Então
acontece também nos Estados Unidos. Alguns autores colocam assim, que a segunda Revolução Industrial, ela acontece nos Estados Unidos. Eu não gosto muito dessa questão, que foi lá, mas aconteceu lá também. Aconteceu no Japão, aconteceu na Alemanha, aconteceu na França, tá certo? Os principais inventos da época foi o que? O motor a vapor, ou melhor, o motor a combustão, que é um motor que tem um processo um processo de movimentação diferente das máquinas a vapor. No caso, esse motor a combustão, que é hoje esses motores de carros, desses motores das máquinas de tração, de máquinas agrícolas, é um processo mais dinâmico, mais eficiente. Os motores têm uma duração maior, uma durabilidade maior, melhor dizendo, tem mais força. Então, durante este período, o motor a combustão foi uma grande invenção, tá bom? Também tivemos a eletricidade como a principal fonte de energia. E também na época foi inventado o transporte, foi inventado o automóvel que se move sozinho, né? As fontes de energia, já tínhamos o petróleo, tinha sido recém-descoberto, e também a energia hidráulica. As principais matérias-primas, lembrando que na primeira era o algodão, nessa segunda revolução industrial já tivemos o aço e os derivados de petróleo e também os minérios. Então, muita coisa começou a ser fabricado a partir do aço, que o aço, você não extrai o aço do chão, você extrai o ferro, você derrete o ferro, submete o ferro à presença do carbono, do carvão, o carvão libera o carbono ele é atraído pelo ferro derretido, que esse ferro se torna mais resistente, e daí é que surge o aço, né? Então, muitos produtos foram feitos a partir do aço, também a partir dos derivados de petróleo, que eu não sei se vocês sabem, mas nós temos hoje mais de 4.000 produtos que são fabricados do petróleo, né? Além da gasolina, do óleo, das graxas, das tintas, do isopor, dos plásticos, tantas outras coisas são derivadas do petróleo. E também os minérios, né, que foram utilizados, o próprio ferro, o alumínio, né, o ouro, o cobre, o estânio e tantos outros minérios foram utilizados pelo mundo afora desse processo industrial. Os tipos de indústria mais comuns do período foi a siderúrgica e a metalúrgica, que ambas lidam com o ferro e com os minérios de um modo geral. Surgiu também as fábricas de eletrodomésticos, fábricas de produção de televisão, rádio, ventiladores e por aí à frente, e também as fábricas automobilísticas, aquelas fábricas responsáveis pela criação dos automóveis. A localização das fábricas, das indústrias, eram as regiões urbanizadas, principalmente nos países desenvolvidos. Com esse modelo de indústria, não era necessário, não era determinante que a indústria ela se localizasse próximo a onde estava a fonte de energia, como o carvão. Agora, as fábricas poderiam se instalar nos grandes centros, onde ali existiria um mercado consumidor, a uma mão de obra favorável, né? Um local estratégico, com energia, com água, com toda a estrutura de estrada para movimentar esta produção, tá certo? E a divisão do trabalho mudou, já houve aqui uma certa regularização das leis trabalhistas, existiu a questão do Fordismo, que era uma espécie de produção em série, ou seja, um mesmo produto, ele passou a ser feito várias vezes de maneira idêntica, que uma produção em série, e também existia uma jornada de trabalho mais equilibrada, com 8 horas de trabalho, com férias. Depois veio o 13º, que é aquele
é como se fosse um 13º mês que a gente receberia o dinheiro, a ideia do trabalho já vinha embutida a ideia de uma aposentadoria. Então, as leis trabalhísticas na segunda Revolução Industrial, elas começaram a ser bem estabelecidas. A terceira Revolução Industrial, ela veio acontecer principalmente a partir de meados da metade do século XX para frente, né? A entrada do século XX para frente, pegando aí já as primeiras décadas, principalmente os anos 40, 50, foi aí onde essa terceira revolução ela começa, como ele vai dizer aqui, a partir da segunda metade do século XX, pegando aí dos anos 50, 40, 50 para frente, né? Aconteceu também nos países desenvolvidos. Os principais inventos da época, né? O chip, o computador, os robôs, os foguetes, satélites. É esse tipo de indústria mais moderna. Muitas delas que nós temos hoje, os computadores super avançados, robôs cada vez mais inteligentes, foguetes, satélites, por aí vai. Fonte de energia, ainda permanece o petróleo, aí já temos também a energia nuclear, que é uma energia que ela é produzida principalmente naqueles países onde não tem energia elétrica, não tem uma hidrelétrica, então se produz essa energia nuclear, que é uma energia perigosa, é uma energia radioativa, é uma energia que pode ocorrer acidentes e matar muita gente. Temos também o que nós chamamos de fontes alternativas de energia ou simplesmente energias limpas que não poluem o meio ambiente, como a energia do sol, como a energia eólica, que é do vento, a biomassa, que é a queima de palha e de alguns produtos da natureza, e também a própria energia das marés, tá bom? As principais matérias-primas, aí é muito, né? Mas principalmente o aço, os minérios, os produtos químicos, né? Você tem os plásticos, você tem o alumínio, você tem uma série gigantesca aí de matérias-primas dessa terceira revolução industrial. Os principais tipos de indústria nesse período é a informática, que lida com essa parte de computador, os eletrônicos, as indústrias aeroespaciais, que constrói avião, que constrói foguetes, satélites, indústria de alta tecnologia, a indústria automotiva e etc. Indústrias de celular, indústrias, muitas petroquímicas, né? Indústrias que são uma quantidade infinita aí de indústria. A localização das indústrias, qual é o principal viés para ver isso? Então, os locais onde existem incentivos fiscais, o que é isso? Vamos dizer que eu quero colocar uma indústria numa determinada cidade, aí o prefeito daquela cidade, ou o governador daquele estado, ou então um investimento do governo federal. Então, dá incentivo, você venha para cá, que eu dou o terreno, que eu organizo o sistema de estrada, a questão da energia, a gente trabalha sobre essa questão de imposto, então acontece um incentivo. Então as indústrias estão procurando um local aonde tem um incentivo, aonde tem uma mão de obra barata. Então se eu tenho uma fábrica numa região onde eu gasto muito dinheiro para produzir o meu produto, eu vou para um país onde tem muita gente, tem muita mão de obra, que eu baixo o valor do meu salário e vai ter gente para trabalhar. Então, existem esses esquemas no mundo empresarial, né? Local também onde existe facilidade de comunicação, facilidade de transporte, e hoje você vai encontrar essas indústrias em países ricos, em países pobres, mas também há com certo desenvolvimento industrial, tá certo? E
a divisão do trabalho, existe uma expressão chamada just in time, que significa no tempo justo, ou seja, é um tipo de produção industrial onde eu vou ter um baixo custo na produção, alta produtividade com auxílio da tecnologia informatizada e trabalhadores autônomos, né? Então, trabalhadores extremamente capacitados. Outra coisa é aquele tipo de indústria que muitas vezes trabalha por encomenda, já sabe que vai vender, não vai ficar com aquele produto num pátio esperando para ver se vai ser vendido ou não. É um tipo de indústria que já trabalha em cima de números, tá bom? E aqui nós vamos ver agora, mediante aqui já vimos essas três revoluções industriais, daqui a pouco a gente vê a quarta, e dentro dessas três primeiras revoluções industriais, até na quarta também, existem algumas etapas na cadeia produtiva. Como é que é feito essas etapas? Como é que é feito? Como é que é organizado esta produção? Né? Vamos aqui, digamos assim, vamos aqui ver direitinho, tá certo? Olha só, tudo começa, aqui existem três etapas, né? Aqui eu tenho aqui, vamos dizer que eu tenho aqui a extração de ferro numa mina, numa jazida. Esse ferro ele vai ser transformado em um determinado produto, né? Por exemplo, esse ferro ele vai ser transformado em aço, em ligas metálicas, e depois disso ele vai para a terceira etapa, que vai ser para a produção final, onde esta moto vai ser produzida, e daí para frente até chegar à mesa do consumidor, no caso, até a garagem do consumidor. Isso aqui acontece em todas as etapas, né? Eu estou aqui, por exemplo, vou mostrar aqui minha carteira, que é feita de couro. Em primeiro lugar, existe a necessidade da obtenção desse couro, se é de gado, se é de ovino, caprino, não sei mais. A primeira etapa é a aquisição da matéria-prima. Depois esse couro ele é beneficiado, ele é manufaturado, ele é trabalhado, até que numa indústria ele vai ser costurado, vai existir esses detalhes aqui, e essa carteira ficar pronta e ser colocado no mercado consumidor. Eu estou dizendo isso, mas com o celular é a mesma coisa. Esse celular ele é feito de muitas matérias-primas, que essa matéria-prima é transformada num produto e que esse produto acaba dando origem a um produto final, um celular que vai chegar um dia até o seu bolso, tá bom? Sobre a questão da indústria e o espaço geográfico, né? A gente sabe que a ação do homem, o trabalho do homem, você sabe muito bem que o espaço geográfico é o espaço da sociedade humana, aquele local onde o homem ele ocupa, ele utiliza, ele transforma, é o lugar onde ele vive, é o lugar onde ele interage, é um lugar onde a vida ela vive numa determinada dinâmica. Então, nesse emaranhado de relações é onde aparece a indústria. Então, quando a indústria ela começa a se desenvolver, aumenta a necessidade da transformação da natureza, o desmatamento, a retirada de minerais do solo, aí vem a questão da poluição do ar, poluição de rios, poluição das águas de um modo geral. Então, nessas sociedades cada vez mais industrializadas, a natureza ela sofre. É tanto que você chega numa determinada cidade, numa cidade grande, de longe você vê só aquela fumaça, aquele ambiente cinzento, aquele ambiente meio que perturbador, as chaminés das fábricas, as chaminés das fábricas em si, a fumaça dos canos comburentes dos transportes. Então, você anda pelos sítios, já vê as fazendas, os locais muito desmatados, muito modificados pela ação do homem, né? Então, nesse lado, quando se fala na industrialização, a gente tem dois aspectos importantes, que é o aspecto positivo dessa industrialização e também o aspecto negativo.
tá certo? O aspecto positivo é que pelo avanço da tecnologia, pelo avanço das indústrias, o homem ele aumentou a sua expectativa de vida, ele passou a viver mais, a sua vida começou a ser mais dinâmica. É muito bem verdade que quando o avião foi inventado e hoje os aviões comerciais, o camarada sai do Rio Grande do Norte e pode ir para São Paulo, ele chega lá dentro de 3, 4 horas. Já antigamente, o camarada saindo aqui do Rio Grande do Norte, sei lá, a cavalo, de bicicleta ou num carro, né? Ele vai gastar aí vários dias, dependendo do transporte, né? Hoje em dia, um piscar de olhos, você viaja o Brasil todo, né? Outra coisa positiva é o bem-estar da família, né? Os produtos, vamos colocar aqui, sei lá, o ar-condicionado, a maneira de se comunicar, a facilidade de preparar um alimento, a geladeira, o micro-ondas, né? A televisão e tudo aquilo que acontece no ambiente familiar, né? O aspecto negativo é a destruição da natureza, o desmatamento, a morte de animais, a extração ilegal de madeira, a pesca predatória, né? Predatória, agora eu falei certo. De maneira bem predatória, e também a matança de animais, a poluição de rios, né? A destruição das florestas. Aí tem aquelas confusões também com o índio. Então, tudo isso aí envolve esse aspecto negativo. Enorme poluição do ar, né? Poluição das águas, ainda acúmulo de lixo. O lixo hoje é um problema global. O lixo é um grande problema. Se o lixo não for reciclado e venha a ser reutilizado, ele é um grande problema para a sociedade de hoje. Tá certo? Engarrafamento no trânsito. Você vai numa cidade grande, é uma vida de louco, uma vida de louco. É todo mundo naquela correria, um monte de carros, o congestionamento, as pessoas para chegar ao seu trabalho pega uma, duas, três conduções. Então, o desenvolvimento também tem o seu preço, tá certo? E para a gente finalizar, vamos dar uma pequena passada naquilo que nós chamamos do suprassumo das revoluções industriais, que é o momento atual, é o estágio atual que nós estamos vivendo, é o que nós chamamos de a quarta revolução industrial, né? Então, segundo alguns estudiosos, essa quarta revolução industrial, melhor dizendo, ela vem acontecendo agora no início do século XXI. Estamos aí com 21 anos, né, do século XXI. Existe uma plena automatização das fábricas. Quanto mais tempo se passa, menos gente, mais máquina você vê nas indústrias. Praticamente é aquela mesma conversa que a gente ouvia antes, é a máquina tomando lugar do homem, tá certo? E combinação de máquinas com processo digital, tendo a internet como eixo desse processo. Talvez o miolo, a essência desta quarta revolução industrial, ela tem a internet como sua base principal, como seu pilar principal. Eu não sei se você já percebeu, mas praticamente hoje quase tudo a gente faz com o uso da internet. Esta aula que eu estou agora aqui gravando para vocês, que eu estou postando, vou postar para vocês, o link que eu enviei para vocês, você acessar o canal do YouTube e assistir essa aula aqui, você precisou de internet. Se sua internet cair, eu vou sumir, eu não vou conseguir dar essa aula. Então é preciso que você esteja conectado à internet. O próprio WhatsApp, você tem de ter uma internet, né? A questão da ligação no celular, a transmissão de alguns dados, abrir o seu e-mail, fazer algumas transações bancárias, transferir um dinheiro, fazer um Pix. É preciso que a gente esteja conectado. Os bancos só funcionam se estiver conectado. Você chega numa grande empresa, rapaz, hoje em dia tem uma palavra de moda, né? O sistema está fora do ar. Então, é uma prova de que esse mundo muito moderno depende muito da internet. E também existe algo que nós chamamos de nanotecnologias. O que é isso, pastor? A nanotecnologia é uma ciência que se dedica
ao estudo da manipulação da matéria numa escala atômica e molecular, lidando com a estrutura entre 1 a 1000 nanômetros. Pode ser utilizada em diferentes áreas como a medicina, eletrônica, ciência da computação, física, química, a biologia, engenharia e engenharia dos materiais. Então, é esse tipo de indústria que nós temos hoje. Essa indústria muito desenvolvida, com chips, com microchips, com esses, com esses, com esses arranjos, né, dentro da informática, essas invenções todas, essa maneira rápida de você elaborar cálculos, de você elaborar informações, né? Então, quando você pensa nessa nanotecnologia, você abre a sua mente para muitas áreas do conhecimento hoje, né? Por exemplo, a neurotecnologias, que é qualquer tipo de tecnologia que exerce influência na compreensão que as pessoas têm do cérebro e dos vários aspectos da consciência, do pensamento e demais atividades cerebrais de alto nível, tá certo? Os robôs, a gente foi invadido pelos robôs, gente. O mundo de hoje está invadido pelos robôs. A gente vê robô em todo canto. O robô, eles estão cada vez mais se parecendo com humanos, executando as atividades que antigamente precisava de um humano para fazer isso. Temos também a chamada inteligência artificial, que é conhecido pela sigla IA. É um campo das ciências da computação, na qual máquinas realizam tarefas como aprender e raciocinar, assim como a mente humana. Compreende também a chamada biotecnologia, de sistema de armazenamento de energia, drones e impressora 3D. Né? Então, é esse tipo de tecnologia de hoje, onde você pega hoje um determinado celular, você coloca num drone, você bota um celular na barriga de um drone, o drone voa e você consegue tirar imagens perfeitas. Hoje em dia os drones estão sendo usados até mesmo nas fazendas. O camarada está sentado debaixo do alpendre, ele pega o seu drone, coloca lá, né? E ele vai lá no curral. Vou já lá no curral, olha como é que estão minhas vacas. Aí o drone sai, vai a quase 1 quilômetro, dependendo do drone, vai lá no curral onde o gado está, e da casa dele ele vê se os animais estão bem, se está faltando água, se tem algum animal que fugiu lá do cercado. Então, imagine só o tamanho dessa tecnologia. E os drones estão crescendo. Já teve aí uma concessionária, uma empresa, uma multinacional, salvo engano, a Gol, que já anunciou que está chegando o primeiro carro voador. E vai ser mais ou menos nesses modelos dos drones, que vai permitir que o carro ele flutue e faça os seus trajetos. Você está vendo aí um robô que sobe na calçada, robô que pula, que dá uma cambalhota, que atende um telefone, que sabe apertar um botão, que apaga uma luz, que varre uma casa. Então, é uma coisa de louco mesmo, né? Tá bom? Então, estamos chegando ao final da nossa aula. Nós temos aqui uma atividade composta por... Na verdade, são 2 questões, mas essa primeira questão, você pode deixar aí uma folha de um caderno inteira, porque você vai olhar para as 4 revoluções industriais e você vai dizer qual é a fonte de energia de cada uma delas. Qual foi a fonte de energia na primeira revolução industrial, na segunda, na terceira e na quarta? Qual foi o tipo de indústria da primeira, segunda, terceira e quarta revolução industrial? E a segunda pergunta, quais são as etapas na cadeia produtiva? Faça isso, copie do caderno, responda direitinho, tá certo? Você tira aquela foto legal, manda no meu privado. E aproveita aí, você se inscreve no meu canal, se não for inscrito ainda, deixa lá o seu likezinho, ativa lá o sininho, para você ficar aí antenado com as aulas, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula, se o nosso bom Deus
permitir.